A brisa salgada do litoral invadia as janelas altas do apartamento de luxo, no topo de um edifício reluzente no coração da zona sul de uma metrópole brasileira agitada. O sol poente tingia o céu de laranja, refletindo nas águas calmas da baía ao longe, mas dentro daquela sala ampla, decorada com móveis importados e obras de arte minimalistas, o ar estava pesado, sufocante. Mariana, com 28 anos, sentia o peso não só da barriga de 6 meses, mas de um segredo que corroía sua alma como ácido. Ela era a esposa perfeita aos olhos do mundo, casada com Eduardo, o magnata da construção civil, que construíra um império de arranha-céus e resorts à beira-mar. Mas por trás das fotos nas redes sociais, das festas glamorosas e dos jantares em restaurantes caros, havia rachaduras profundas. Mariana crescera em uma favela nos morros próximos, filha de uma costureira viúva que mal conseguia pagar as contas. Aos 18, ela trabalhara como recepcionista em um hotel da rede de Eduardo e o destino, ou o acaso cruel, os unira. Ele, com seus 45 anos de poder e carisma, vira nela uma beleza fresca, uma escape da rotina fria de seu mundo elitista. Casaram-se rápido, e Mariana trocara as ruas estreitas e barulhentas pela vida de opulência. Mas o dinheiro não preenchia o vazio. Eduardo viajava constantemente, delegando a ela o papel de enfeite social, enquanto ela se sentia invisível, uma peça decorativa em um castelo de vidro. Agora, grávida do primeiro filho, ou pelo menos era o que todos pensavam, Mariana andava de um lado para o outro na sala de estar, as mãos trêmulas apertando o roupão de seda que mal disfarçava sua silhueta arredondada. O relógio na parede marcava 7 da noite, e Eduardo chegaria a qualquer momento de uma reunião no centro da cidade, onde negociava mais um empreendimento bilionário. Ela ouvira o barulho da porta da cozinha se abrindo e soube que ele estava ali. Rafael, o amante que se tornara sua ruína. Rafael era o oposto de Eduardo. Jovem, 32 anos, com tatuagens escondidas sob camisas baratas e um sorriso que prometia liberdade. Ele trabalhava como eletricista freelance nos prédios em construção da empresa de Eduardo e fora durante uma reforma no apartamento que seus olhares se cruzaram. O que começara como flertes inocentes virara uma paixão devoradora, alimentada pelo tédio de Mariana e pela ambição de Rafael. Ele sussurrava promessas de uma vida simples, longe da prisão dourada, mas ultimamente seus olhos brilhavam com algo mais sombrio: ganância. "Você tá nervosa, amor?" A voz de Rafael veio baixa, rouca, enquanto ele se aproximava por trás, as mãos calejadas deslizando pela cintura dela. O cheiro de cigarro e suor misturava-se ao perfume caro do ambiente, uma intrusão grosseira. Mariana se virou, os olhos castanhos cheios de lágrimas contidas. "Rafael, por favor, não hoje. Ele vai chegar. Isso tem que acabar. O bebê. Eu não aguento mais essa mentira." Ele riu, um som seco e sem humor, e a puxou para mais perto, ignorando o volume de sua barriga. "Acabar. Agora que tá tudo no ponto. Você acha que eu vou sumir assim depois de tudo que a gente planejou? Aquele velho babaca te deu uma vida de rainha, mas é hora de ele pagar o preço. Você vai fazer o que eu digo, Mari." O coração dela acelerou. Rafael não era mais o homem apaixonado dos primeiros meses. O ciúme o consumira, transformando amor em controle. Ele descobrira a gravidez e, em vez de alegria, vira oportunidade. "O filho é meu", ele insistira, embora Mariana soubesse que as datas batiam com as noites solitárias ao lado de Eduardo. Mas provar isso exigiria um escândalo, e Rafael estava disposto a tudo para forçar a mão. "Eu não vou confrontá-lo assim", ela murmurou, afastando-se. A sala parecia menor, as paredes de vidro que davam para o mar agora como uma jaula transparente. Lá embaixo, o trânsito da avenida principal rugia, buzinas ecoando como um lembrete da vida caótica que ela deixara para trás. Seus pensamentos voaram para a mãe, Dona Rosa, que morava ainda na favela, costurando até altas horas para ajudar com as contas da casa apertada. "Filha, o dinheiro não compra paz", ela sempre dizia, mas Mariana ignorara. Rafael a agarrou pelo braço,
os dedos apertando com força suficiente para deixar marcas. Você vai sim. Quando ele entrar, você conta tudo. Diz que o filho é meu, que você me ama. E se ajoelha, Mari. Se ajoelha e implora perdão, como a vadia traidora que é. Aí ele te dá uma bolada para a gente começar do zero. Eu já calculei. Com o divórcio, ele perde metade, mas você leva o suficiente para a gente viver como reis. Os olhos dela se arregalaram em pavor. Ajoelhar-se. Diante de Eduardo, o homem que, apesar de distante, nunca a humilhara publicamente. A ideia era um soco no estômago, pior que a náusea matinal que a atormentava. Você tá louco? Isso é humilhação, Rafael. Não sou um brinquedo seu. Ele a empurrou contra o sofá de couro branco, o corpo dela tombando desajeitadamente por causa da gravidez. Louco. Eu te dei emoção nessa vida chata. Sem mim, você era só uma trouxa grávida de um cara que nem te toca. Agora obedece, ou eu conto tudo sozinho. Imagina o escândalo nos jornais. Esposa de milionário trai com peão da obra. Sua mãe ia adorar ler isso no busão lotado. Mariana engoliu em seco, o pânico subindo pela garganta. Ela pensou na barriga, no chuto fraco do bebê, como se ele sentisse o caos ao redor. O som do elevador no corredor anunciou a chegada de Eduardo. Rafael se endireitou, um sorriso predatório nos lábios, e sussurrou. Hora do show. Se ajoelha, Mari. Agora. A porta da sala se abriu, e Eduardo entrou, impecável em seu terno sob medida, o celular na mão ainda vibrando com chamadas de negócios. Seus olhos, frios e calculistas, varreram o ambiente antes de pousarem nela. Mariana, o que está acontecendo aqui? Quem é esse? Rafael deu um passo à frente, mas foi Mariana quem sentiu o mundo ruir. Com as pernas trêmulas, ela deslizou do sofá, caindo de joelhos no tapete persa, as lágrimas finalmente escapando. Eduardo, me perdoa. Eu traí você. O bebê não é seu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante das ondas batendo na praia. Eduardo congelou, o rosto endurecendo como pedra, enquanto Rafael observava satisfeito. Mas antes que as palavras de fúria explodissem, um barulho veio da entrada. A porta da cozinha, que Rafael deixara entreaberta, rangeu de novo. Uma figura familiar surgiu no limiar da sala. Dona Rosa, com seu vestido florido desbotado e uma sacola de compras na mão, os olhos arregalados de choque. Mariana? Meu Deus! O que é isso? A voz da mãe cortou o ar como um raio, e o equilíbrio precário da cena desabou. A sala de estar, com suas paredes de vidro panorâmico enquadrando o mar agitado pela brisa noturna, parecia congelar no tempo. O sol já se punha completamente, deixando o céu num tom de roxo profundo, e as luzes da cidade piscavam ao longe como estrelas artificiais. Dona Rosa, com seus 52 anos, marcados pelas rugas do sol e das noites insones na máquina de costura, parou no limiar da porta, a sacola de plástico com frutas do mercado balançando em sua mão calejada. Seu vestido florido, lavado tantas vezes que as cores haviam desbotado para um cinza suave, contrastava brutalmente com o luxo ao redor. O tapete persa sob os joelhos de Mariana, o sofá de couro branco imaculado, as esculturas modernas que custavam mais que a casa dela inteira na favela. Minha filha, murmurou Dona Rosa, a voz rouca de quem fumava cachimbo nas madrugadas frias, os olhos castanhos idênticos aos de Mariana se enchendo de uma mistura de incredulidade e dor. Ela deu um passo à frente, deixando a sacola cair no chão de mármore polido, as laranjas rolando preguiçosamente até pararem perto dos sapatos italianos de Eduardo. O que está acontecendo aqui? Por que você está no chão assim grávida desse jeito? Levanta, menina. Mariana ergueu o rosto inchado de lágrimas, o roupão de seda colando a pele suada. Seus joelhos doíam contra o tapete grosso, mas era o peso da vergonha que a prendia ali, como se o comando de Rafael ainda ecoasse em sua mente. Ela estendeu a mão trêmula para a mãe, mas as palavras saíram engasgadas. Mãe, não é o que parece. Ou é, mas... Por favor,
Vá embora. Eduardo, ainda de pé na entrada da sala, com o paletó do terno jogado sobre o ombro, sentia o sangue ferver nas veias. Aos 45 anos, ele construíra seu império com punhos de ferro, negociando contratos milionários em salas de reunião com vistas para o oceano, mas nada o preparara para isso. Sua esposa, a mulher que ele exibira como troféu em eventos sociais, de joelhos admitindo traição. Seus olhos, habitualmente frios como o aço das vigas de seus prédios, agora ardiam de raiva. Ele deu um passo à frente, a voz grave e controlada, mas com um tremor de fúria contida. "Quem diabos é você?" rosnou para Dona Rosa, ignorando-a como se fosse uma intrusa qualquer. "E você?" apontou para Rafael, que se encostara casualmente na parede de vidro, os braços cruzados sobre o peito largo de quem carregava cabos elétricos o dia todo. "Sai da minha casa agora, antes que eu chame a segurança e te jogue lá de cima." Rafael riu, um som gutural que ecoou pela sala ampla, misturando-se ao barulho distante das ondas quebrando na praia abaixo. Ele era o tipo de homem que crescia nas periferias da metrópole, onde o sol escaldante batia nos canteiros de obra, e o suor misturava-se à poeira vermelha das ruas de asfalto irregular. Com sua camisa xadrez desabotoada no colarinho, revelando uma tatuagem de âncora no peito, lembrança de um sonho de mar que nunca realizara, ele se endireitou, os olhos brilhando com uma ousadia perigosa. "Chama quem quiser, patrão, mas a verdade é que sua mulher é minha. O moleque na barriga dela? Meu. Ela te traiu faz meses, enquanto você estava voando de jatinho para fechar negócio. Agora, ela vai pedir o divórcio, e você vai soltar uma grana para a gente recomeçar. Senão, o escândalo vai para a rua, para os jornais que você tanto odeia." Dona Rosa, recuperando o fôlego, ignorou Eduardo e Rafael, correndo para Mariana com os braços abertos. Ela se abaixou com dificuldade. As juntas doíam das horas curvadas sobre a mesa de corte. E puxou a filha para cima, abraçando-a com força protetora. O cheiro de sabão de coco e pano úmido da mãe invadiu as narinas de Mariana, um bálsamo contra o perfume artificial do apartamento. "Levanta, filha. Ninguém te obriga a se humilhar assim." Sua voz era firme, carregada da resiliência de quem criara Mariana sozinha após a morte do pai em um acidente na obra, lavando roupa em casas de família rica para pagar a escola. "Esse aí", apontou para Rafael com desdém, os olhos faiscando. "Quem é? Um capataz de obra que acha que pode mandar em você?" Mariana soluçou contra o ombro da mãe, o corpo tremendo. A barriga pressionava contra o vestido desbotado de Dona Rosa, e ela sentiu um chute fraco do bebê, como um lembrete de que havia mais em jogo que orgulho ferido. Ele me obrigou, mãe. Eu estava confusa, sozinha aqui. Eduardo viaja tanto e eu. Eu errei, mas o bebê... As datas." Eduardo interrompeu, aproximando-se com passos pesados, o rosto uma máscara de incredulidade e traição. Ele não era um homem de explosões. Sua raiva era calculada, como os blueprints de seus edifícios. Mas ali, no coração de sua fortaleza de vidro e aço, ele sentia o chão ruir. "Confusa?" repetiu, a voz baixa e cortante. "Eu te tirei daquela favela, Mariana. Te dei tudo, roupas, viagens, uma vida que sua mãe nem sonha. E você me paga assim? Com um peão qualquer?" Ele virou-se para Dona Rosa pela primeira vez, os olhos semicerrados. "E você? Veio para quê? Para defender a vadia da sua filha?" Dona Rosa se ergueu devagar, posicionando-se entre Eduardo e Mariana como uma leoa. Seus cabelos grisalhos presos num coque simples balançaram enquanto ela o encarava sem medo. Anos lidando com patrões arrogantes nas casas de lavagem a endureceram. "Vadia! Cuidado com a boca, homem. Minha filha pode ter errado, mas você... Você a comprou como um objeto. Eu vi como ela estava infeliz nas visitas, fingindo sorrisos para foto. Dinheiro não conserta solidão. E esse aí", gesticulou para Rafael, que agora sorria abertamente, "ele é pior. Tá usando ela para o seu proveito como um abutre. Saiam os dois daqui. Deixem ela em paz." Rafael avançou, o punho cerrado, mas Eduardo ergueu a mão, parando-o. "Fora!" ordenou, a voz ecoando a autoridade.
Vou lidar com isso do meu jeito. Advogado, DNA, o que for. Mas você, olhou para Mariana, o tom amargo. Vá embora com sua mãe. Não quero te ver aqui amanhã. Mariana, apoiada na mãe, sentiu o mundo girar. Lá fora, o vento salgado uivava contra as janelas, e o trânsito da avenida abaixo roncava em um caos eterno, ecoando o tumulto em seu peito. Dona Rosa a guiou para a porta da cozinha, murmurando palavras de consolo. Vem para casa comigo, filha. A gente dá um jeito. O bebê precisa de paz, não dessa loucura. Enquanto saíam, Rafael foi arrastado por seguranças que Eduardo chamara pelo interfone, seus xingamentos ecoando pelo corredor. Eduardo ficou sozinho na sala, olhando o mar escuro, o império ao seu redor parecendo de repente vazio. Mas, no elevador descendente, Mariana apertou a mão da mãe, sentindo pela primeira vez em meses um fio de esperança. Frágil, mas real, em meio à ruína. O elevador desceu devagar, como se o prédio inteiro conspirasse para prolongar o tormento de Mariana. O zumbido suave das engrenagens era o único som que quebrava o silêncio entre ela e Dona Rosa, mas por dentro, a mente de Mariana era um furacão. As luzes fluorescentes piscavam nos números decrescentes, 25, 24, 23, e cada andar parecia sugar um pouco mais de sua força. Sua barriga pesava como nunca, o roupão de seda agora um lembrete ridículo do luxo que deixava para trás, colando a pele úmida de suor e lágrimas. Dona Rosa apertava sua mão com firmeza, os dedos calejados da costura oferecendo um ancoradouro que Eduardo nunca soubera dar. Calma, filha, a gente vai para casa. Lá é simples, mas é nosso, murmurou Dona Rosa, a voz baixa e reconfortante, como nas noites em que Mariana era criança e o pai voltava bêbado das obras. Ela não olhava para o nada. Seus olhos fixavam o painel, mas Mariana sabia que a mãe revivia memórias próprias. A viúva que lavara cuecas de ricos para comprar arroz, que costurara vestidos de noiva para filhas alheias, enquanto sonhava com um futuro melhor para a sua. Quando as portas se abriram no térreo, o ar salgado da noite invadiu o lobby climatizado, misturando-se ao cheiro de maresia e escapamento dos carros na avenida. O porteiro, um homem de meia-idade com uniforme engomado, ergueu a sobrancelha ao vê-las, a senhora grávida de roupão e a mulher simples com vestido florido, mas não disse nada. Dona Rosa guiou Mariana para fora, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes na calçada larga, ladeada por palmeiras e vitrines de lojas de grife. Elas pegaram um táxi na fila. O motorista, um carioca falante, que tagarelava sobre o trânsito infernal da Zona Sul. "Tá pra favela do morro, tia?" perguntou ele olhando pelo retrovisor. Dona Rosa assentiu, e Mariana afundou no banco de vinil rachado, sentindo o balanço do carro como ondas em seu estômago. O trajeto era familiar e doloroso, da opulência da orla, com seus arranha-céus reluzentes e turistas bronzeados, para as ruas estreitas que subiam o morro como veias pulsantes. O asfalto dava lugar a paralelepípedos irregulares, e as luzes neon das boates viravam postes improvisados com fios pendurados. Buzinas ecoavam, misturadas a risadas de crianças jogando bola na calçada, e o cheiro de feijão cozinhando invadia pelas janelas abertas. Chegaram à casa de Dona Rosa por volta das 9, o táxi parando na base do morro, onde uma escadaria íngreme levava ao labirinto de vielas. Mariana desceu com cuidado, o ar úmido da noite grudando na pele, carregado de umidade, e o som distante de funk ecoando de uma festa no alto. A casa era uma construção de tijolos aparentes com telhado de zinco que rangia na chuva, anexada a outras iguais em uma rua sem nome oficial. Dona Rosa pagara as prestações com suor, recusando caridade, e o portãozinho de ferro enferrujado rangia ao abrir. Dentro, o espaço era apertado. Uma sala com sofá puído, mesa de fórmica e a máquina de costura no canto. Pilhas de tecidos coloridos esperando para virar realidade. O quarto de Dona Rosa era ao fundo, e o de Mariana, que ela mantivera intacto como um relicário, ficava ao lado, com pósteres desbotados de bandas teen nas paredes. "Senta aqui, filha. Vou ferver um chá de camomila para acalmar esse nervoso", disse Dona Rosa,
acendendo a luz fraca da cozinha improvisada. O fogão a gás chiou, e ela mexeu a panela com eficiência, enquanto Mariana se deixava cair no sofá, as mãos na barriga. O bebê chutou de novo, forte dessa vez, como se protestasse contra o caos. Lá fora, pela janela gradeada, via-se a favela viva. Vizinhos conversando em voz alta, um cachorro latindo, o brilho das luzes da cidade lá embaixo como um mar de promessas falsas. Mariana chorou baixinho, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Mãe, o que eu fiz? Eduardo. Ele vai me odiar para sempre. E Rafael. Ele não vai parar. Ele acha que o bebê é dele, mas as datas. Eu nem sei mais. Eu estava tão sozinha lá em cima, fingindo ser quem não sou. Agora voltei pro nada. Dona Rosa trouxe o chá em xícaras lascadas, sentando-se ao lado dela e passando o braço pelos ombros. Seu abraço era sólido, cheirando a sabão e terra úmida do varal. Nada. Essa casa é mais que aquele palácio de vidro, Mari. Lá você era um enfeite, aqui você é gente. Eu criei você para ser forte, não para se curvar a homem nenhum. Aquele Rafael é um oportunista, vi nos olhos dele. E o Eduardo? Ele te tratou como troféu, não como esposa. O bebê precisa de amor, não de dinheiro sujo. Enquanto falavam, um barulho veio da rua, passos rápidos subindo a escada. A porta rangeu. Isilda, a vizinha de 40 anos que trabalhava como faxineira no centro, enfiou a cabeça para dentro, os cabelos cacheados presos num lenço. Ela morava 2 casas abaixo, com 3 filhos e um marido desempregado, e sempre fora como uma tia para Mariana. Dona Rosa, ouvi o táxi e vim ver. Meu Deus, Mari, você tá enorme. O que rolou? Tá tudo bem? Dona Rosa hesitou, mas Mariana, exausta, desabafou em fragmentos. A traição, o confronto, a humilhação. Zilda ouviu com os olhos arregalados, sentando-se no chão de cimento frio, as mãos no colo. Ai, menina, esses ricos acham que compram tudo, mas o morro ensina que família é o que vale. Meu cunhado passou pelo mesmo, traído e largado, mas a gente se apoia. Amanhã eu levo você pro posto de saúde para ver esse bebê. E se esse Rafael aparecer, avisa o seu João, o porteiro da base. Ele cuida. A conversa fluiu como um bálsamo, Zilda contando histórias de superação. Como ajudar uma vizinha evictada com uma vaquinha comunitária, ou como o padre da igreja local oferecer abrigo a uma família fugindo de violência doméstica. Mariana sentiu um calor no peito, o primeiro alívio em meses. Não era luxo, mas era real. Solidariedade tecida nas conversas noturnas, nas panelas compartilhadas. Dona Rosa assentiu, os olhos úmidos. Viu, filha? Aqui ninguém te deixa cair sozinha. Amanhã a gente pensa no que fazer, talvez um advogado popular ou falar com o Eduardo de cabeça fria. Mas agora, descansa. Zilda se foi com um abraço apertado, prometendo voltar com pão fresco pela manhã. Mariana deitou no quarto antigo, o colchão fino rangendo sob seu peso, ouvindo o ronco distante de um ônibus na estrada abaixo e o canto de grilos no quintalzinho de terra. O sono veio em ondas, interrompido por sonhos de joelhos no tapete persa, mas entre eles, flashes de esperança. A mão da mãe, o choro do bebê por vir. Lá fora, a lua iluminava o morro, e pela primeira vez Mariana pensou que talvez, no meio da ruína, pudesse reconstruir algo autêntico. Não um império, mas uma vida. No dia seguinte, o sol nascente tingia as vielas de ouro, e o cheiro de café coado invadia a casa. Dona Rosa já estava na máquina de costura, pedalando ritmicamente, enquanto Mariana se vestia com roupas velhas do armário. Uma saia solta e blusa de algodão que cheiravam a naftalina. Mas antes que pudessem sair para o posto, o celular de Mariana, o único resquício de luxo que trouxera, vibrou na mesa. Uma mensagem de Rafael. Não acha que acabou, Mari? Eu sei onde você tá. Vamos conversar ou conto pros jornais tudo. O pavor voltou, gelando sua espinha, mas Dona Rosa, espiando por cima do ombro, pegou o aparelho e o desligou. Deixa comigo, filha. Hoje a gente vai na delegacia, registrar que esse homem tá te ameaçando. Ninguém mexe com a gente aqui no morro.
Enquanto desciam a escadaria de mãos dadas, Mariana sentiu o peso do olhar dos vizinhos, curiosos, mas solidários, e o vento salgado do mar ao longe sussurrava promessas de um recomeço incerto, mas possível. O sol escaldante do meio-dia batia impiedoso nas escadarias do morro, transformando o concreto rachado em uma fornalha que queimava as solas dos chinelos de Mariana. Ela descia devagar, uma mão na barriga de 6 meses e a outra apoiada no corrimão enferrujado, enquanto Dona Rosa ia à frente, carregando uma sacola com documentos velhos e o celular desligado como prova da ameaça. O ar úmido carregava o cheiro de fritura de pastel das barracas improvisadas na base, misturado ao escapamento dos ônibus que rangiam na estrada principal. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, gritando em brincadeiras que ecoavam como um contraponto ao peso no peito de Mariana. Mãe, e se a polícia não acreditar? Rafael é perigoso, ele conhece gente nas obras, murmurou ela. A voz baixa para não alarmar os vizinhos, que as observavam das portas entreabertas. Dona Rosa virou-se, os olhos firmes sob o lenço que prendia os cabelos grisalhos. Acreditarão, filha. Eu já passei por isso quando seu pai sumiu nas obras sem explicação. A gente não se cala mais. Aos 52 anos, ela carregava a cicatriz de anos de invisibilidade. Viúva aos 30, costurando para sustentar uma casa que mal cabia nelas duas, enfrentando patrões que pagavam a preço de banana. Agora, com Mariana de volta, o morro parecia se unir em silêncio protetor. Uma senhora de 60 anos, viúva como ela, acenou da janela, murmurando: "Força, Rosa, o morro cuida dos seus." Chegaram à delegacia da base do morro por volta das 11, um prédio cinzento e desgastado no cruzamento da avenida, com a rua que levava ao centro. O ar-condicionado quebrado deixava o saguão abafado, com ventiladores velhos girando preguiçosamente e cheirando a poeira. Mulheres com olhares cansados esperavam em bancos de plástico, algumas com crianças no colo choramingando de fome, outras com hematomas escondidos sob maquiagem barata. Um cartaz desbotado na parede pregava contra a violência doméstica, mas o balcão de atendimento era um caos de papéis amontoados e um escrivão de bigode grisalho que atendia ao telefone enquanto rabiscava relatórios. "Boa tarde. Vim registrar uma ameaça", disse Dona Rosa, aproximando-se com a autoridade de quem não tem tempo para formalidades. Mariana ficou atrás, o coração martelando, sentindo olhares curiosos se voltarem para sua barriga proeminente e o roupão improvisado como vestido. O escrivão ergueu os olhos, ajustando os óculos tortos. "Ameaça? Sente aí, senhora. Nome completo. Endereço." Ele anotou devagar, o lápis rangendo no papel enquanto Dona Rosa contava a história. O amante forçando a filha, a mensagem no celular, o risco para a grávida. Mariana entregou o aparelho, o texto de Rafael piscando como uma ferida aberta. "Eu sei onde você está, vamos conversar, ou conto para os jornais tudo." O escrivão franziu a testa, lendo em voz alta com um tom cético que fez o estômago de Mariana revirar. "Eletricista, hein? Trabalha para as construtoras grandes. Isso pode complicar. Tem provas além disso? Testemunhas?" Dona Rosa cruzou os braços, o vestido florido colando a pele suada. "Eu sou testemunha, e o morro inteiro sabe. Minha filha estava casada com um ricaço, mas esse sujeito a arrastou para a lama. Ele a obrigou a se humilhar na frente do marido dela. Isso é crime, não é?" O homem suspirou, coçando a nuca. "Olha, a gente registra o BO, mas para prender precisa de mais. Volte amanhã com o advogado do posto de saúde. Eles ajudam grávidas. E evitem contato com ele." Enquanto esperavam o boletim de ocorrência ser digitado em uma máquina velha que travava a cada linha, uma mulher na fila se aproximou. Era Lúcia, 35 anos, faxineira em um condomínio de luxo na orla, com cicatrizes de queimadura no braço de um acidente na cozinha. Ela reconhecera Mariana das visitas esporádicas à favela. "Ei, Mari, sou eu, da casa da dona Cida." Ouvi o burburinho. "Meu ex era assim, ameaçava por ciúme. Registrei queixa e o juiz deu medida protetiva. Segura firme, menina. Aqui na delegacia já a delegada é mulher, ela entende.
Lúcia apertou o ombro de Mariana, um gesto simples que aqueceu como um cobertor em noite fria. Vem no grupo de apoio amanhã, na igreja do Padre Miguel, a gente divide histórias e tem psicóloga voluntária. Mariana assentiu, as lágrimas ameaçando cair de novo. Pela primeira vez, desde o confronto no apartamento, ela sentia que não era só uma vítima isolada. O morro tecia uma rede invisível de solidariedade, tecida em conversas sussurradas e gestos cotidianos. O BO finalmente saiu, um papel amassado com número de protocolo, e elas saíram para o sol forte, o suor escorrendo pelas costas. No caminho de volta, pararam no mercadinho da esquina, onde seu Manuel, o dono de 70 anos com artrite nas mãos, encheu uma sacola de frutas sem cobrar. Pra gestante é de graça. Cuida dela, Rosa. O morro não deixa ninguém passar fome. De volta à casa, o relógio na parede da sala marcava 1 da tarde e o cheiro de arroz e feijão subia da panela no fogão. Mariana sentou-se à mesa de fórmica, as pernas inchadas latejando, enquanto Dona Rosa ligava para Zilda. Vem cá, amiga. A gente precisa de um plano. Zilda chegou em minutos, trazendo pão e queijo, e as três se sentaram em círculo, o ventilador de teto rangendo como um confidente. Eu falei com o seu João, o porteiro. Se o Rafael aparecer, ele avisa a polícia na hora. E pro Eduardo. Mandei uma mensagem pelo WhatsApp da patroa onde eu trabalho. Às vezes os ricos escutam quando vem de baixo. Mas o alívio durou pouco. Por volta das 3, um carro preto parou na base do morro. Não o táxi comum, mas um sedã reluzente que destoava das motos e bicicletas. Eduardo desceu, óculos escuros escondendo os olhos, o terno amarrotado como se não dormisse desde a noite anterior. Ele subiu a escadaria com passos pesados, ignorando os olhares dos moradores que cochichavam. É o marido rico dela. Dona Rosa viu pela janela e bloqueou a porta, os braços cruzados. O que você quer aqui? Minha filha está descansando. Eduardo tirou os óculos, o rosto marcado por olheiras profundas, a barba por fazer, contrastando com sua imagem polida de sempre. Eu vim falar com ela, sozinho. Sua voz era rouca, sem a frieza de negócios. Pela primeira vez parecia humano, vulnerável. Mariana, ouvindo da sala, sentiu o pânico subir, mas se ergueu, apoiada na mesa. Deixa ele entrar, mãe, mas você fica. Ele entrou, o cheiro de colônia cara invadindo o espaço apertado, e sentou-se na cadeira puída, os joelhos quase tocando a máquina de costura. Mariana! Eu contratei detetive. O bebê é meu. As datas batem com a viagem de março. As palavras caíram como um bálsamo amargo, e ela cobriu a boca soluçando. Por quê? Por que veio? Eduardo baixou a cabeça, os punhos cerrados no colo. Eu errei. Te tratei como acessório, não como parceira. O Rafael. A polícia já o interrogou por causa do BO. Ele confessou as ameaças, mas nega o resto. Eu paguei fiança para ele sair, mas prometa, afaste-se dele. Dona Rosa bufou, mas Mariana viu nos olhos dele um arrependimento genuíno, forjado na solidão da mansão vazia. Eu não sei se posso voltar, Eduardo. Aqui eu me sinto viva pela primeira vez. Ele assentiu devagar, levantando-se. Pense, eu espero. E pro bebê. Contratei o melhor médico particular. Não é por pena, é por nós. Saiu sem mais palavras, o carro sumindo na poeira da rua. Dona Rosa abraçou Mariana, murmurando. Ele mudou um pouco, mas cuidado, filha. O amor verdadeiro não vem com condições. Naquela noite, enquanto o morro se acalmava com o som de televisores ligados em novelas, Mariana deitou no quarto antigo, sentindo o bebê se mexer calmamente. A ameaça de Rafael pairava, mas o apoio da mãe, das vizinhas e até de Eduardo, tecia um escudo frágil. Pela janela, as luzes da metrópole piscavam ao longe, e ela sussurrou para a barriga. Vamos dar um jeito, pequeno. Juntos. O vento salgado entrava, carregando o eco de uma resiliência que nascia do caos. A noite caía devagar sobre o morro, como um manto pesado de umidade que grudava na pele e nos telhados de zinco. As luzes amareladas das lâmpadas improvisadas piscavam nas vielas, competindo com o brilho distante da metrópole lá embaixo, onde os arranha-céus
reluziam como faróis de uma vida inalcançável. Dentro da casa de Dona Rosa, o ar estava abafado, carregado do cheiro de chá de erva cidreira e do vapor do arroz requentado na panela. Mariana estava deitada no sofá puído da sala, a barriga elevada por uma almofada velha, os olhos fixos no teto rachado, onde uma mancha de infiltração desenhava mapas imaginários de escape. O bebê se mexia inquieto, como se sentisse a agitação dela, e cada chute era um lembrete doloroso de que o tempo corria, apertando o laço em torno de seu futuro incerto. Dona Rosa andava de um lado para o outro na cozinha minúscula, os chinelos de borracha rangendo no piso de cimento, enquanto preparava uma compressa quente para as costas de Mariana. Descanse, filha. Amanhã a gente vai no posto de saúde ver se está tudo bem com o pequeno. E pro resto, a gente reza. Sua voz era um fio de calma forçada, mas os olhos enrugados pelas noites de costura traíam a preocupação. Aos 52 anos, ela já vira tempestades demais. O marido morto em um andaime mal amarrado, as contas que se acumulavam como pilhas de tecido, e agora isso, a filha, outrora rainha da orla, de volta ao ninho apertado, marcada por um amor tóxico e um arrependimento que ecoava nas paredes finas. Um barulho veio da rua, passos pesados subindo a escadaria, misturados a vozes abafadas e o latido de um cachorro vira-lata. Mariana se endireitou, o coração acelerando. E Dona Rosa parou, a mão no peito. Quem é a essa hora? Murmurou, espiando pela janela gradeada. A silhueta de Rafael surgiu na penumbra da viela, iluminada pelo poste tremeluzente, o corpo largo e tenso como um animal acuado. Ele carregava uma mochila surrada nas costas, o rosto suado e barbado, os olhos injetados procurando a casa certa. Mari, eu sei que você tá aí. Abre essa porta, a gente precisa conversar. O pavor subiu pela garganta de Mariana como bile. Ela se levantou devagar, as pernas fracas, e se escondeu atrás da cortina fina. Mãe, chama a Zilda. Ou o seu João. Ele não pode entrar. Dona Rosa assentiu, pegando o celular antigo na mesa, o dela, pois o de Mariana ainda estava desligado, e discou rápido para a vizinha. Zilda, vem cá agora. O sujeito perigoso tá na porta. Enquanto esperava, ela trancou a porta com a corrente enferrujada e gritou pela fresta. Vá embora, homem! A polícia já sabe de você. Minha filha não quer papo nenhum. Rafael socou a porta, o impacto ecoando pela casa como um trovão. Não me enrola, velha. Ela é minha e o filho também. Aquele ricaço pode ter mentido sobre o DNA, mas eu não vou sumir. Abre. Já eu conto pros jornais que ela me usou para chantagear o marido. Sua voz era rouca, carregada de álcool e raiva, o sotaque periférico engrossado pela fúria. Ele crescera nas ruas baixas da metrópole, onde o trabalho nas obras era o único caminho para sobreviver. Mas o ciúme o transformara em algo selvagem, um homem que via na gravidez de Mariana não um milagre, mas uma âncora para sua ambição frustrada. Zilda chegou correndo, descalça e com um robe por cima da camisola, os cabelos cacheados soltos como uma juba protetora. Atrás dela, seu João, o porteiro da base do morro, um homem de 60 anos com barriga proeminente e cicatrizes de brigas antigas, trazia uma lanterna na mão. Ei, você aí! Para com isso ou eu chamo a viatura agora! Gritou ele, aproximando-se com passos firmes. Outros vizinhos acordavam, portas se abrindo como flores noturnas. Uma mãe com bebê no colo espiava da janela ao lado. Um rapaz tatuado saía com um pedaço de pau na mão, murmurando: aqui no morro, ninguém ameaça a grávida. Rafael hesitou, o punho ainda erguido, mas o círculo de olhares o cercou como uma rede. Vocês não entendem. Ela me prometeu tudo. A gente ia fugir, viver direito. Agora ela volta para esse buraco por causa da mãe e do velho? Ele cuspiu no chão de terra batida, os olhos fixos na porta. Mariana, tremendo atrás da cortina, sentiu uma náusea subir, não só pelo medo, mas pela culpa de ter alimentado aquela ilusão, nos momentos de fraqueza no apartamento vazio. Dona Rosa abriu uma fresta mínima, o rosto endurecido. Prometeu. Você a manipulou, seu covarde. Minha filha errou, mas você é o veneno.
Some daqui ou o morro inteiro te expulsa. A gente cuida dos nossos. Zilda se juntou, a voz alta e desafiadora. Eu já passei por um como você, ameaçando depois de largar a mulher. A delegada vai adorar saber que você voltou. Vai antes que o seu João te arraste. Rafael recuou um passo, o peito arfando, mas o orgulho o manteve ali por um segundo a mais. Isso não acaba, Mari, eu te acho. Ele virou-se, descendo a escada aos tropeções, a mochila batendo nas costas. Seu João o seguiu até a base, garantindo que ele pegasse o ônibus noturno para longe. A rua se acalmou, mas o eco da ameaça pairava como o vento salgado que subia do mar. Dentro da casa, Mariana desabou no sofá soluçando. Zilda entrou, abraçando-a com braços fortes de quem lavava escadarias o dia todo. Calma, menina. Aqui é assim. A gente se une. Amanhã eu levo você para o grupo na igreja. O padre Miguel ajuda com esses casos e tem advogada voluntária que faz papelada de graça. Dona Rosa preparou mais chá, sentando-se ao lado e passando a mão na barriga da filha. Viu? Ninguém luta sozinho. Seu pai diria o mesmo, se estivesse aqui. O alívio veio em ondas, misturado à exaustão. Elas conversaram até altas horas, Zilda contando como sua irmã escapara de um marido violento com a ajuda da comunidade, vaquinhas para aluguel, empregos compartilhados nas faxinas da orla. O morro não é perfeito, mas ensina que força vem da gente, não de dinheiro. Mariana assentiu, sentindo o bebê se acalmar, como se absorvesse a paz tecida naquelas vozes. Na manhã seguinte, o sol filtrava pelas frestas da persiana e o cheiro de pão torrado enchia o ar. Dona Rosa já estava na máquina de costura, pedalando para um vestido encomendado, enquanto Mariana se preparava para o posto. Mas o celular vibrou de novo, dessa vez ligado por Dona Rosa para emergências. Era Eduardo. Estou na base do morro. Preciso te ver. Trouxe o médico. Seu coração apertou. O arrependimento dele era real, mas a ferida ainda sangrava. Ela desceu com a mãe, o sol queimando a pele clara, e lá estava ele, encostado no carro preto, com um homem de jaleco ao lado carregando uma maleta. Eduardo parecia menor ali, sem o terno impecável, vestindo uma camisa simples que o humanizava. Mariana, eu não dormi. Pensei no que sua mãe disse. Você tem razão, eu fui egoísta. Mas o bebê... Deixa eu ajudar, pelo menos. O médico examinou-a ali mesmo, na sombra de uma árvore, confirmando que tudo estava bem, e prescreveu vitaminas que Eduardo pagou na hora, na farmácia da esquina. Enquanto voltavam de mãos dadas com Dona Rosa, Mariana sentiu um equilíbrio frágil se formar. O apoio do morro como raiz, e talvez um fio de reconciliação com Eduardo como ponte. Mas Rafael ainda rondava nas sombras, e o capítulo final de sua história pedia coragem para escolher, não por obrigação, mas por si mesma. O mar ao longe murmurava, ecoando a resiliência que crescia em seu peito. O sol do meio-dia filtrava pelas folhas das mangueiras na praça da base do morro, criando sombras dançantes no chão de terra compactada, onde crianças chutavam uma bola de pano improvisada. Mariana caminhava devagar ao lado de Dona Rosa, o braço da mãe entrelaçado ao seu como um escudo vivo, enquanto o eco das palavras de Eduardo ainda reverberava em sua mente. O médico partira com instruções claras, repouso, vitaminas, consultas regulares, e Eduardo ficara para trás, os olhos suplicantes fixos nela, até o carro sumir na avenida lotada de ônibus e motos. Pense no que eu disse, Mariana. Não é pena. É o que eu devo a você. E a nós. Murmurara ele antes de ir, a voz rouca de quem passara a noite em claro, revendo os erros em um escritório vazio com vista para o mar. De volta à escadaria íngreme, o suor escorria pela testa de Mariana, misturando-se às lágrimas que ela enxugava disfarçadamente. A barriga parecia mais pesada agora, não só pelo peso do bebê, mas pela decisão que se formava como uma onda lenta no horizonte. Mãe, ele pareceu sincero dessa vez. Mas eu não sei se volto para aquela vida. Aqui pelo menos eu respiro, confessou ela, parando para recuperar o fôlego em um degrau desgastado, onde uma senhora idosa varria a calçada com uma vassoura de palha, acenando com um sorriso solidário.
Dona Rosa apertou sua mão, os dedos calejados da costura oferecendo calor. Sincero ou não, filha, você decide. Eu te criei para não se curvar mais. O morro te ensina que força vem de dentro, não de palácios. Ao chegarem em casa, o cheiro de feijão cozinhando na panela de pressão invadiu o ar. Um conforto simples que contrastava com os aromas artificiais dos restaurantes da orla. Zilda já esperava na porta, com uma travessa de bolo de fubá ainda quente, os olhos curiosos brilhando de empatia. Ouvi do seu Manuel que o ricaço apareceu. Tudo bem com o bebê? Senta, Mari, que eu sirvo um pedaço. Aqui na vizinhança a gente divide o que tem. Elas se acomodaram na sala apertada, o ventilador de teto girando preguiçosamente e espalhando o vapor úmido da tarde chuvosa que se aproximava. Mariana contou tudo. O exame, as promessas de Eduardo, o fantasma de Rafael que ainda rondava como uma sombra nas vielas. Zilda ouviu balançando a cabeça, cortando fatias generosas do bolo. Meu ex jurava mudança 1000 vezes, mas era só conversa. Se esse Eduardo quer mesmo, que prove com atos, não com palavras. E pro outro. A delegada ligou hoje. Ele foi interrogado de novo, tá com tornozeleira eletrônica agora. Não chega perto sem alarme e disparar. A conversa fluiu como um rio calmo, tecendo planos práticos. Zilda prometeu ajudar com as compras no mercado da Feira Livre aos sábados, onde frutas frescas custavam metade do preço da orla. Dona Rosa falou de uma encomenda de cortinas para uma casa no centro, dinheiro extra para o enxoval do bebê. Pela primeira vez em semanas, Mariana riu. Um som fraco, mas genuíno, ao lembrar de como, criança, corria por aquelas escadas, fingindo ser uma exploradora em selvas urbanas. O apoio delas não era grandioso, mas era real, forjado em noites de panela compartilhada e segredos sussurrados nas portas. Vocês são minha âncora, sabia? Sem isso, eu teria afundado, disse ela, a voz embargada, enquanto o bebê chutava em resposta, como se aprovasse. Mas o equilíbrio frágil foi testado ao entardecer, quando nuvens escuras rolaram do mar, despejando uma chuva torrencial que transformava as vielas em riachos de lama vermelha. O som da água batendo no telhado de zinco era ensurdecedor, isolando a casa em um casulo úmido. Mariana descansava no quarto, lendo um livro antigo de poesias que Dona Rosa guardara para ela, quando um barulho veio da sala. A porta rangendo, vozes abafadas. Ela se ergueu, o coração disparado, e espiou pela fresta. Rafael estava ali, encharcado e ofegante, os olhos selvagens sob a luz fraca da lâmpada. A tornozeleira piscava em seu tornozelo, mas ele a ignorara, escalando um atalho pelas pedras escorregadias. Mari, por favor. Eu errei. A polícia me pegou, mas é culpa sua. Me deixa entrar, a gente foge juntos. Eu mudo, juro. Dona Rosa bloqueava a entrada, o corpo pequeno mas firme como uma rocha, enquanto Zilda ligava para a delegacia pelo celular emprestado. Fora daqui, seu miserável. Você acha que chuva lava sua sujeira? Minha filha não é sua, gritou Dona Rosa, a voz cortando o trovejar. Rafael avançou, as mãos estendidas, mas seu João surgiu na rua, chapéu de palha pingando, seguido por 2 rapazes da vizinhança que patrulhavam em dias de temporal. Ei, volta pro buraco de onde veio. A viatura tá a caminho, berrou seu João empurrando-o para trás. Rafael tropeçou na lama, caindo de joelhos, o rosto uma máscara de desespero e raiva. Vocês não entendem. Eu a amo. Ela me prometeu uma vida melhor. Mas suas palavras soaram vazias, ecoando a manipulação que outrora seduzira Mariana. A sirene da polícia cortou a noite minutos depois, luzes azuis piscando nas poças. 2 agentes algemaram Rafael, arrastando-o escada abaixo enquanto ele xingava, prometendo vingança. Isso não acaba, gritou ele para a porta fechada. Mas o morro, unido na chuva, silenciou-o com olhares firmes e murmúrios de desdém. Dentro, Mariana tremia nos braços da mãe, mas o medo se dissipava como névoa ao amanhecer. Acabou, mãe, de verdade dessa vez. Dias se passaram em uma rotina de cura lenta. Eduardo visitava semanalmente, não mais de carro luxuoso, mas de táxi comum, trazendo frutas da feira e papéis de um acordo.
divórcio amigável se ela quisesse, ou terapia de casal com um psicólogo neutro. Ele confessou suas falhas, as viagens intermináveis, o orgulho que o cegara. E Mariana viu nele um homem quebrado, não o magnata intocável. Eu aprendi com sua mãe. Dinheiro constrói prédios, mas não lares, disse ele uma tarde sob o sol filtrado pelas nuvens passageiras. Ela hesitou, mas aceitou uma sessão experimental, priorizando o bebê e sua própria voz. Semanas viraram meses e a barriga de Mariana cresceu. O quarto antigo agora adornado com roupinhas costuradas por Dona Rosa e doadas pelas vizinhas. No posto de saúde, o médico confirmou. Tudo em ordem, um menino forte a caminho. Rafael sumira transferido para uma delegacia distante após violar a restrição, sua ambição afogada em celas frias. A comunidade celebrava pequenas vitórias. Uma vaquinha para o berço, Zilda arranjando um bico de costura para Mariana em casa, evitando o estresse. Na véspera do parto, sob um céu estrelado que pontilhava o morro como diamantes baratos, Mariana sentou-se na varanda improvisada, o vento salgado do mar beijando sua pele. Dona Rosa ao lado, tecendo uma manta de crochê, e Eduardo, agora um visitante regular, sem pretensões, do outro segurando sua mão com gentileza nova. Eu escolho nós três, mas em paz, sem joelhos, sem mentiras, disse ela, a voz firme pela primeira vez. Ele assentiu, lágrimas nos olhos, e Dona Rosa sorriu orgulhosa. O bebê nasceu ao amanhecer, chorando alto em uma sala de parto lotada de enfermeiras voluntárias, e Mariana o segurou, sentindo a resiliência pulsar em seu peito, tecida de dor, mas florescida em bondade coletiva. O morro, com suas escadas eternas e corações unidos, provara que a verdadeira riqueza era essa. Laços que nem o mar podia romper.